cuidar da sua saúde. Chegou a hora de economizar sem abrir mão de qualidade. Na Rede Climed, com o nosso plano Poupe Caro. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Itaenga Notícia. Júlio Filho, locutor amigo da cidade. Estamos de volta. Boa tarde, Itaenga. Boa tarde, Pernambuco, Brasil. Este é o nosso programa Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Quinta-feira, 7 de maio de 2026. Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Daqui a pouco eu vou estar conversando com o advogado Dr. Sávio Carvalho, aqui na Itaenga FM. Fique ligado, né? Assunto importante para que você obtenha o maior número de informações possíveis, e o tema é aposentadoria rural, né? Fique ligado aqui na Itaenga FM, que é uma rádio que deixa todo mundo informado. Vamos só aqui a um minutinho de apoio cultural, né? Vamos se organizar aqui e dentro de breve a gente volta com o doutor que está por aqui já, o advogado Dr. Sávio Carvalho. 95%, é bom lembrar, da população mundial, né, se liga com o rádio. E o rádio é a maneira mais fácil de se informar. O sujeito está no cabo da enxada, o radinho está pendurado no galho da árvore e está ouvindo todo o noticiário do dia, está se informando, ou está ouvindo música, está ouvindo um programa de seu agrado. A minha origem é a rádio. Eu até sou suspeito de falar, né? Eu comecei no rádio com 7 anos de idade, porque meu pai era de rádio, me levava para fazer papel infantil em radionovela, no tempo que não havia nada gravado, era ao vivo mesmo. Depois, aos 15 anos, 16 anos, eu transmitia a missa de domingo pela rádio de Cachoeira do Sul, a Rádio Cachoeira. Então, eu me sinto muito à vontade para falar em rádio. De Brasília, Alexandre Garcia. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ele se modificou, ocupou novos espaços, descobriu novos formatos, se adaptou. Mas apesar de todas as mudanças, nunca deixou de levar informação, diversão e, principalmente, companhia aos ouvintes, que são fiéis e apaixonados pelo rádio. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da AMIRT. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Pronto, foi rápido, né? Foi rápido aqui o nosso pequeno intervalo. E é uma alegria imensa a gente receber novamente neste nosso programa, né, a pessoa do advogado Dr. Sávio Carvalho, né, que é lá de Belém de São Francisco, no sertão pernambucano. É pernambucano, mas vem aí tendo residência, graças a Deus, aqui também em Lagoa de Itaenga. Muito obrigado, doutor Sávio Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos seus rádio ouvintes. Para mim é uma alegria sem tamanho poder estar aqui mais uma vez na Rádio Comunitária Itaenga FM. Receba os meus cumprimentos, também os cumprimentos da minha família, a todos vocês que nos escutam. É uma alegria, mais uma vez, como disse, estar com vocês. Doutor Sávio, a gente vê que é
é de relevante, né, importância quando um advogado ele utiliza das ondas do rádio para fazer esse tipo de prestação de serviço que hoje estamos aqui com você. Da última vez que você veio aqui foi realmente um momento de alegria, né? O pessoal parabenizou, de fato gostou da sua participação aqui. Fique bem à vontade, porque essa é a rádio de todo aquele que pretende prestar serviço à nossa localidade, né? Então vamos falar aqui, doutor, sobre a aposentadoria rural, né? Por que falar desse assunto dentro da atualidade de hoje, que esse assunto é importantíssimo devido a quê mesmo, doutor? Olha, Júlio, a aposentadoria rural, ela é um dos benefícios mais importantes para o trabalhador do campo. Veja, um homem que já desde cedo, uma mulher que, me permita dizer, já até às vezes como criança, adolescente, não é, jovem, está inserido no campo trabalhando, nada mais justo do que o legislador, as leis, permitirem que o homem, a mulher, se aposente com uma idade menor do que a idade comum. Por exemplo, essa aposentadoria rural, é um benefício que é concedido especialmente, Júlio, a agricultores familiares, a pescadores artesanais, a extrativistas, e demais segurados especiais. Veja, muitas pessoas têm direito, mas acabam tendo o pedido negado por falta de orientação. Como você falou, a gente está aqui hoje para, de uma forma didática, atendendo o seu convite, para dizer que tem jeito se o agricultor, se a agricultora se organizar enquanto tem tempo. Ô, doutor Sávio, agora a gente tem visto também que desde o quase final do ano passado para esse ano, a gente tem visto que a fila do INSS tem crescido, né? As pessoas que têm levado ali as suas reivindicações para buscar o seu benefício, né? Tem tido uma certa dificuldade. Mesmo assim, o agricultor que busca se aposentar, ele tem que ter esperança, tem que confiar de verdade que o seu trabalho não foi em vão e que a sua aposentadoria está de fato garantida? Com certeza, Júlio. O agricultor, a agricultora, o pescador, a pescadora, aquele que lida lá no campo, quem está me ouvindo, lá na zona rural e passou a vida toda cuidando do seu animalzinho, do seu gado, da sua ovelha, do seu bode, das suas galinhas, vocês fiquem certos de que o direito que assiste vocês estará e está garantido, garantidíssimo. Não se preocupem com a fila hoje, Júlio. A fila do INSS, de acordo com as estatísticas, mais de 3 milhões de pessoas esperam por um benefício, por uma aposentadoria, por uma pensão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, um processo administrativo bem estruturado, bem feito, é a chave de tudo isso. Hoje estamos conversando com o doutor Sávio Carvalho. Agora, doutor, eu tenho notado também que, como você bem colocou na sua explanação, nas suas falas, né, que tá aí os processos para serem avaliados pelos bons advogados e a gente tem notado também muitas dificuldades que muitos agricultores têm sofrido nos últimos tempos, né? Mesmo assim, a facilidade ainda existe para que ele possa requerer o seu benefício. Agora, outro tempo também eu soube que na minha família teve uma pessoa que ela sofreu um acidente doméstico, né? Ela mora no meio rural. Veja aí que dificuldade quando é para o morador do campo, ele quando vai buscar esse benefício do governo, e o governo disse, eu vou amparar você, mas quando você vai necessitar, você muitas vezes não tem essa facilidade toda. E essa minha parente, eu acho que muitos casos também se refere a esse exemplo que eu estou dando. Ela sofreu um acidente doméstico em casa, quebrou a perna, inclusive em 3 lugares, e ela
levou ao conhecimento do INSS, foi ali buscar o benefício, que é direito, foi negado 1 e 2 vezes. Por que acontece tantas negações assim? O senhor vai explicar nesses detalhes aí, né? Claro, Júlio, sim. O INSS é uma instância, Júlio Filho, administrativa. E eu me lembro, Júlio, de uma das sessões do Supremo Tribunal Federal que, ainda estudante, ouvi um dos ministros que tem uma das reputações, das maiores reputações, quando falamos da boa administração da justiça. Ele disse, falando naquela reunião do Supremo Tribunal Federal, ele disse: somos, por certo, a voz da cidadania e temos a última palavra quando o direito é constitucional. E eu quero dizer uma coisa a você que me escuta, a você trabalhador, trabalhadora do campo, homem do campo, mulher do campo, agricultora, fique certa de que o INSS não tem a última palavra e nem nunca o terá. Esse é o programa Itaenga Notícias, levando para você prestação de serviço, utilidade pública. Quem pode de fato ter o direito à aposentadoria rural? Em vez de quando eu vejo alguém sempre falando, olha, é melhor você que mora na cidade também se programar, porque pelo menos o pessoal do campo está, digamos que, mais segurado do que propriamente quem mora na cidade, que não tem ali o sindicato, às vezes, que vem para... que o sindicato, muitas vezes, o rural, é só para o povo rural, né? Então, muitos têm dado esse recado. Busque pagar o INSS. Pagar o INSS também, doutor, é uma boa para garantir uma aposentadoria futura? Veja, hoje nós temos alguns tipos de aposentadoria. Para quem é do campo, e aqui a gente fala nesse tema hoje sobre aposentadoria rural, eu digo o que está na lei, não é? Por exemplo, para a mulher ter direito à aposentadoria rural, ela precisa ter uma idade de 55 anos. Mulher, para ela ter direito na data de entrada do requerimento, ou seja, Júlio, no dia que ela pega os papeizinhos dela, que ela junta aquela pasta. Antigamente se ia nas agências do INSS, mas depois, com a instauração do aplicativo Meu INSS, você nem precisa ir mais lá. Aí, na data de entrada do requerimento, a mulher precisa ter 55 anos de idade e o homem, na data de entrada do requerimento, precisa ter 60 anos. Por exemplo, a Maria, que mora lá no sítio Caicai, que está me ouvindo aqui, ela completou 55 anos hoje, em 7 de maio de 2026. Ela é uma mulher do campo. Ela quer ter direito à sua aposentadoria rural. Doutor Sávio, essa mulher que é do campo, é uma segurada especial, ela tem 55 anos. Só basta ter 55 anos para ter direito a essa aposentadoria? Não. Ela vai ter que comprovar, ela vai ter que levar ao INSS as provas de que, por no mínimo 15 anos, ela trabalhou no campo. Júlio, hoje, o INSS, ele informa esses requisitos para aposentadoria por idade do trabalhador rural, no sentido de que a idade mínima para homem é 60 anos, o homem precisa ter, para se aposentar como agricultor, 60 anos e a mulher 55 anos. Mas repito, Júlio, não é somente a idade. Você precisa, como você me falou desse caso, do seu familiar, da sua familiar, precisa comprovar que trabalhou no mínimo 15 anos no campo. Estamos ao vivo com o programa Itaenga Notícias e hoje recebendo o doutor Sávio Carvalho, advogado
Doutor, a gente tem também acompanhado nas notícias, na imprensa, que o próprio governo está preocupado com a seguinte questão: a população está envelhecendo. Um número muito grande de pessoas, né, está aí sendo a população gigantesca de pessoas idosas no Brasil. E aquelas pessoas que estão ali pretendendo se aposentar, mas a fila vai crescendo dia após dia. É de se preocupar? Júlio. A preocupação, com certeza, ela é muito grande. Porque o próprio governo também, a gente vê ali especulações, né, pelas redes sociais, pela mídia, ainda de forma vagarosa, que o governo quer, inclusive, aumentar, né, a idade para se aposentar. Há quem fale que pode chegar até a 70 anos de idade e o cara chegar numa idade dessa para se aposentar. Veja aí que situação crítica. Mas veja, Júlio, hoje o que tem acontecido, e aí a gente tranquiliza a população brasileira, tranquiliza você que está nos ouvindo, fique tranquilo, o remédio para isso é você que não vai se aposentar como agricultor, contribuir. Hoje no Brasil é assim, hoje quem está contribuindo vai pagando a conta de quem está aposentado. O regime do INSS, a capitalização e tudo mais, é dessa maneira, dessa forma. Mas veja, continue, se você não vai se aposentar como segurado especial, como agricultor, como agricultora, como pescador, continue pagando as suas contribuições e aí no futuro você terá a sua aposentadoria, porque também tem aquela questão do direito adquirido, né? E fique certo de que você, né, homem ou mulher, não vai ficar sem o seu direito garantido. Nos fale sobre quem é esse segurado especial. Muito bom, boa pergunta, meu amigo Júlio. Veja, é importante dizer aqui que o segurado especial em regra, aquela pessoa, Júlio, que vive no campo, né? Que vive do trabalho rural em economia familiar. Ou seja, é aquele pequeno agricultor que trabalha na terra com a família. É o pescador artesanal, é o pecuarista, aquele pequeno pecuarista. Aqui vocês têm essa tradição, não é, de criar bois. Na minha região, por exemplo, na cidade vizinha, chamada Floresta, mais conhecida como Floresta do Navio, nós temos o maior rebanho de ovinos e caprinos do estado de Pernambuco e do Nordeste. As pessoas lá criam muito bode, muita ovelha. E o que é que acontece? Essas pessoas, esses pequenos pecuaristas, quem cria o boi, quem cria a ovelha, quem cria a vaca e está lá trabalhando no meio rural e tem a família que vive disso, tem direito a se aposentar. Então, em linguagem simples, o segurado especial é, em regra, aquela pessoa que vive do trabalho rural. Ok, Júlio? Tem aqui uma pessoa querendo participar, um ouvinte. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. E funcionário público, com que idade se aposenta? Qual a idade e quanto tempo o funcionário tem que trabalhar para se aposentar? A nossa amiga Ninha, né, tá ligadinha com a gente no bairro da Vila. Ela foge um pouquinho aqui do assunto de hoje, mas eu creio que também o doutor Sávio, ele é craque nessa área de aposentadoria urbana. Muito bem, Júlio. Veja, o regime geral da Previdência Social, que é o regime que o INSS está incluído, tem uma regra. A regra para o servidor público é uma outra regra. Por exemplo, se a pessoa for se aposentar e aí ela trabalhar no município, o município tem uma regra.
se ela for se aposentar no estado, por exemplo, o estado de Pernambuco, por exemplo, tem outra regra, e a União, o governo federal também tem outra regra. Então, Ninha, é importante que você esteja atenta, que você esteja ligadinha no seu regime de previdência própria. Então, você precisa, e aí eu lhe dou essa informação, você precisa baixar, ir lá no site do Meu INSS, procurar um advogado de sua confiança e ver quanto tempo você tem de contribuição, quantos anos já foram informados para o INSS, mesmo sendo o regime próprio de previdência social. Você precisa fazer um planejamento previdenciário. Contrate, veja, entre em contato com um advogado de sua confiança e veja quanto tempo você tem, qual é a sua idade, para que a partir daí sim você seja informada dos seus direitos. O grande segredo: documento rural não se junta de qualquer jeito. Isso podemos traduzir de que maneira para que as pessoas possam, né, na hora certa, estar com os documentos organizados, doutor? Júlio, obrigado por fazer essa pergunta. E nessa ocasião aqui, eu já envio saudações para a doutora Juliana Cavalcante, que é uma parceira do escritório Sávio Carvalho Advogado. Doutora Juliana é uma cearense lá de Fortaleza, uma parceira nossa, e ela, assim, a gente conversando esses dias, ela me disse o seguinte: doutor Sávio, é importante que quem trabalhe na roça, o agricultor, vá juntando toda a nota fiscal de compra e venda de produção ou de produto agrícola. Aí, Júlio, você tem um rádio ouvinte que tem 40 anos e está me ouvindo lá em Açude de Pedra. Aí você diz assim: ah, doutor Sávio, ele só tem 40 anos, desde os 18 trabalha na roça. Mas vou dar um exemplo. Me diga aí, Júlio, um nome, não fazendo propaganda, mas fazendo, de um armazém aqui famoso. É Armazém 9. Que é esse que fica aqui de entrada da Rua da Rádio. Muito bem, o Armazém 9. Por exemplo, o João, que mora em Açude de Pedras e tem 40 anos. O João vai comprar no Armazém 9 inseticida. Ele precisa colocar inseticida, vermicida, lá na sua plantaçãozinha, que ele tem lá no sítio Açude de Pedra. Ele vem aqui no Armazém 9 e pede: me dê um cupom fiscal, me dê uma nota fiscal, eu vim comprar o adubo, eu vim comprar a semente. Então, o que é que vai acontecer? Ele pega uma pastinha, ele tem 40 anos, ele pega uma pastinha dessa de plástico, e vai colocando na pasta nota fiscal, vai colocando na pasta esses documentos, porque eu quero lhe dizer uma coisa. O INSS deve também colocar também na pasta que ele está organizando aquelas emissões de CAF também, né, que é emitido pela Prefeitura, pela Secretaria de Agricultura, pelo Estado de Pernambuco? Isso, muito pela bem. Agro, né? Exato, porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, o INSS não concede a aposentadoria para pessoas desorganizadas. A aposentadoria, o INSS não concede aposentadoria apenas porque, Júlio, a pessoa disse assim: trabalhei na roça, agora vou pedir o benefício como agricultora. Não, é preciso apresentar documentos que mostrem a ligação da pessoa e da família com a atividade rural. Você deu um exemplo importantíssimo, Júlio, importantíssimo. Eu sou servidor público, eu estou servidor público também desta municipalidade e trabalho em um órgão público que fica lá no artesanato, né, que vocês chamam, naquele espaço público, no prédio chamado artesanato, e lá funciona a Secretaria, né, de Agricultura. E lá tem os meninos que emitem o CAF. É um documento importantíssimo. Eu vou dar aqui, Júlio,
bem em rápidos instantes, exemplos, vou dar exemplos. Vamos lá. ITR, a declaração de recebimento do Imposto Territorial Rural. ITR, que vocês costumam chamar do INCRA. Outra coisa é Cadastro Ambiental Rural. Vai lá na sede da Secretaria de Agricultura e pede lá os meninos, as meninas, eles vão fazer esse documento para vocês. CAF, a certidão da agricultura, certidão de que o agricultor está inscrito para a agricultura familiar. Como falei, o exemplo que a doutora Juliana Cavalcante Ramos me deu, as notas de produtor rural. Outra coisa também, a declaração do sindicato rural. Certidão de casamento, Júlio. Antigamente tinha muito isso, hoje não tem mais, porque mudou até a lei de registros públicos. Antigamente, os registros de casamento, as certidões de casamento, tinham a seguinte informação: fulano é agricultor, fulana é agricultora. Outro exemplo de documento importante, certidão de nascimento dos filhos, que conste a profissão de agricultor. Júlio, vou dar um exemplo aqui muito bom mesmo. Por exemplo, comprovante de participação em programas rurais, PRONAF. Aquele programa que o município, o estado, o governo federal, ele compra produtos agrícolas, não é? Compra produtos agrícolas dos produtores rurais. Por exemplo, a autodeclaração rural, ela deve ser preenchida de forma bastante, me permita dizer essa expressão, mais condizente possível com a verdade. Ok, Júlio? São esses documentos que o segurado precisa apresentar. E tem mais alguns outros, mas esses são os mais importantes. Doutor Sávio Carvalho, é bom dar umas pinceladas também, quando se fala em autodeclaração rural, quais os cuidados ao preencher e o passo a passo para não errar no pedido. Olhe, Júlio, veja, a autodeclaração rural, como o nome já diz, ela precisa ser preenchida com muito cuidado. Eu quero explicar ao ouvinte nesta tarde que a autodeclaração rural é um documento muito importante. Nela, o trabalhador vai informar com quem trabalhou, em qual período trabalhou, qual atividade exerceu e como tirava o sustento da sua terra. Veja, é preciso preencher a autodeclaração rural, Júlio, com muita atenção. Por quê? Você pode perguntar, mas, doutor Sávio, por que ter tanto cuidado para preencher a autodeclaração rural? Por quê? Porque uma informação errada, Júlio, incompleta ou contraditória, pode prejudicar o pedido administrativo, o que a gente chama de procedimento previdenciário. O pedido, o INSS informa, Júlio, que a autodeclaração, aquele documento que o próprio segurado especial agricultor preenche, é um dos principais documentos para benefícios destinados ao agricultor, e ela pode ser preenchida, hoje ela é de forma eletrônica, ela pode ser preenchida no próprio site do INSS. Vamos lá, bem rápido, passo a passo para não errar no pedido. Primeiro passo, Júlio, conferir se o cidadão, se a cidadã tem a idade mínima. Se mulher, 55 anos. Se homem, 60 anos. Segundo passo, organizar a história rural da pessoa. A gente vai contar uma historinha para o INSS e vai dizer onde trabalhou, desde quando trabalhou, com quem trabalhou, em qual propriedade trabalhou e em que atividade. Depois, como falei, é importante separar os documentos por anos ou por períodos
para demonstrar no mínimo 15 anos de atividade rural. Você que está me escutando através das ondas do rádio, através da Itaenga FM, vou repetir mais uma vez, preencha a autodeclaração rural com coerência, ou seja, o que você escreveu precisa estar condizente com o que você viveu ao longo da sua vida no campo. E aí se faz o pedido corretamente, ou você faz pelo aplicativo Meu INSS na palma do seu celular, ou você liga para a central 135. É importante acompanhar o processo todos os dias, entra na página, doutor Sávio, eu vou entrar no aplicativo todos os dias. Se você puder entrar, acesse o aplicativo todos os dias. Se não, tente entrar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias e cumpra as exigências que o INSS pedir dentro do prazo. Quanto, Júlio, a esse ponto, eu quero dizer o seguinte, quanto ao passo a passo. Eu já disse no início, o INSS não tem a última palavra. A última palavra não é e nem nunca será do INSS. Se o seu pedido for negado, você procure a orientação de alguém de sua confiança para avaliar um recurso administrativo ou uma ação judicial. Doutor, uma outra perguntinha e dúvida também, que a gente vê que é algo corriqueiro. Em qualquer lugar desse Brasil, eu creio que isso aconteça. O agricultor, ele tem ali o documento da terra, tem ali o INCRA, né, que ele sempre paga e ali mostra que ele é proprietário daquela terra, daquela propriedade. Mas só que temos aí essa cultura, né? Uma cultura que muitas vezes é até uma cultura que o agricultor orientado vai escutar. Você empresta aí seu INCRA, que você sabe que é uma mão para lavar a outra, mas só que o cara ainda não se aposentou-se, nem a mulher dele se aposentou-se, e ele começa a emprestar o INCRA para diversas pessoas ao seu redor. Isso aí não vai ser prejudicial quando chegar a vez dele? Ô Júlio, o que é que esse cidadão, o que essa cidadã vai fazer? Faz um contrato de comodato. Um contrato de comodato. E aí, mais uma vez, essa pessoa procura um advogado da confiança dele, da confiança dela, faz um contrato, e aí nesse contrato vai estar estipulado. Por exemplo, o João está dizendo que o José trabalha na propriedade do João. E aí leva para o cartório, reconhece a firma, a assinatura. Esse documento, Júlio, é uma prova de que o José está usando a terra, usufruindo da terra do João, plantando para sobreviver, e é uma prova muito grande, porque lá no futuro, quando ele for se aposentar, ele não vai precisar pegar o INCRA do João. Veja, a importância de... Algo tão fácil, né? Algo tão fácil, muito fácil. E vai pagar uma taxa, Júlio, às vezes irrisória, R$ 7, R$ 8, R$ 9, para ir lá no cartório para autenticar a assinatura, a firma. Então preste bem atenção, você que está me ouvindo agora, tem propriedade de terra, né? Cuidado, tem que fazer as coisas direitinho para você não se prejudicar no futuro. Senão você pode ter aí a sua aposentadoria negada, não só uma vez, né? Mas 10 vezes, 20 vezes. Doutor Sávio Carvalho, e os erros, né, que mais levam a negativa para o INSS ao segurado, né? Aquele que vai buscar o seu porto seguro na sua aposentadoria. Júlio, até uma coisa interessante, o que se diz, como se diz no hino nacional brasileiro, deitado em berço esplêndido. A justiça, como se diz, não socorre aqueles que dormem. É uma expressão latina que diz, o direito não socorre aos que dormem. Olhe, Júlio, o erro mais comum é
tenho a idade, mas só vou procurar os documentos agora. Não. Se você está perto de completar a idade, esse exemplo que eu dei, o cidadão tem 40 anos, só vai se aposentar com 60, mas agora ele já está juntando os documentos. Veja, outro erro, juntar documento solto, sem organização. Organize, como falei, por ano, por período. Eu tenho lá um bocado de documento, vou juntar os documentos e vou colocar lá para o INSS e o INSS que se vire. Não. Mais uma vez, preencher a autodeclaração com informações contraditórias vai fazer com que seu pedido seja negado. Outra coisa, o INSS pediu que você apresentasse tal documento. Você não apresentou. O seu pedido será negado. E outra coisa, achar, Júlio, que só testemunha resolve tudo. Resolve não, viu? Se tiver só testemunha, não vai resolver. Outra coisa, informar vínculos urbanos sem explicar corretamente o período rural. Que coisa séria, Júlio. Eu tenho algumas pessoas, clientes no escritório, que estão sofrendo por isso, quanto à questão dos vínculos urbanos. Por exemplo, trabalhou em um determinado departamento, órgão público, e no seu extrato do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, está lá o vínculo, por exemplo, com o governo do estado de Pernambuco. O cidadão trabalha a vida toda na roça e por algum motivo o cidadão, subsistência, Júlio, porque as pessoas precisam ter salário, precisam ter dinheiro para sobreviver, e por algum motivo trabalhou para o estado, trabalhou para a prefeitura, trabalhou para a própria União, e aí quando completa a idade de se aposentar, o INSS diz assim, o INSS diz, seu pedido está negado porque você trabalhou para a prefeitura, trabalhou para o estado. Isso é um mito. Se o cidadão e a cidadã têm vínculos urbanos, há a possibilidade de se excluir esses vínculos, Júlio, e explicar corretamente ao INSS o período rural que foi trabalhado. Outra coisa, e aí a gente encerra esse ponto, é fazer o pedido errado. Imagine, você tem 60 anos, fez o pedido, é agricultor, e em vez de fazer o pedido de aposentadoria rural, fez o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O pedido vai ser negado. Hoje a conversa é com o doutor Sávio Carvalho, minha gente, advogado, que está aqui hoje na nossa rádio Itaenga FM. Ainda sobre documentação, doutor, em nome, ali, documento em nome, por exemplo, do marido, da esposa ou dos pais, pode ajudar o agricultor a se aposentar aí sem qualquer outro empecilho? Claro, Júlio, com certeza. Os documentos, e aí eu falo numa nomenclatura mais da assistência social, né, da unidade familiar, ou seja, do esposo, da esposa, dos filhos, vai contribuir, sim, e muito. Por quê? Porque a aposentadoria do segurado especial do agricultor leva em conta, Júlio, a condição dos outros participantes da família. Então, como falei, junta aí esses documentos da família de forma correta e o INSS lá no futuro vai reconhecer, vai dizer, tá certo, tá correto. Eu creio que em outros momentos, né, possamos trazer aqui de volta esse brilhante advogado, né, que trouxe aqui informações importantes para a orientação do rádio ouvinte, você internauta que assistiu a nossa programação, né, que de início essa entrevista está disponível nos nossos perfis no Facebook, e depois vai estar disponível no nosso perfil ali no Instagram, que é a Folha Itaenguense, e também Rádio Itaenga FM no Instagram, e depois vai estar disponível no nosso canal blog Júlio Filho no YouTube. Doutor, foi realmente uma palestra, como diz aí o pessoal, né? Uma palestra muito boa, né? Muito boa, de verdade, bem esclarecedora, cheia de
palavras de esperança para quem busca de verdade aí, né? Trabalhou a vida toda, aí quando chega o tempo de se aposentar, tem ali aquela agonia, né, para realmente resolver algo que é tão simples de se resolver, mas e às vezes tem até aquelas pessoas, né, que são os atravessadores, Exato. Os oportunistas. Exato. Agora, doutor, para que o pessoal que ouve essa programação não erre na escolha de alguém que venha auxiliar ele, principalmente na parte jurídica, como ele identificar aquele que não é oportunista, hein? Porque no tempo de hoje, onde o pessoal está cada vez mais querendo passar a perna um no outro, fica até difícil de identificar, mas o senhor vai dar aí algumas pistas importantes, não é isso? Exato, Júlio. Veja só, o nosso Código de Ética, o próprio Estatuto da OAB, nos garante que o advogado, enquanto operador do direito, exerce munus público, exerce uma profissão, a única profissão que está na Constituição, no artigo 133, é a profissão do advogado, que diz que sem advogado não há administração da justiça. Veja, Júlio, se você conversar com o cidadão, a conversa, Júlio, de fato, eu sou um jovem advogado, mas ainda sou da velha guarda do direito, de que uma conversa, o diálogo, se resolve as coisas. Então, se você conhece alguém de sua confiança, um advogado de sua confiança, converse com ele, chegue junto dele, procure-o, ligue-o, vá no seu escritório, e se você conhecer alguém de sua confiança, converse com ele, e aí vocês vão chegar num denominador comum. Seu nome completo e também o seu registro, é importante dizer para que as pessoas possam dizer. Ele é um advogado de referência, e a secção, né, onde Exato. o senhor Exato. buscou se formar ali, Exato. né, como advogado, tem ali a credencial. Fique à vontade para esclarecer, né, esses detalhes importantes, porque aqui nós trazemos pessoas competentes e pessoas credenciadas, minha gente, para poder passar esse tipo de informação no nosso programa. Exato, Júlio. E aí eu já parto para concluir lhe dizendo que existe hoje um cadastro unificado de informações para você conferir se o cidadão é advogado ou não é advogado. Esses dias estive com o vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados de Pernambuco, Dr. José Maria, e Dr. José Maria disse para mim, Júlio, disse assim: Dr. Sávio, eu, depois que houve esses golpes do falso advogado, eu preciso, veja, ele dizia assim, eu preciso adicionar o número do doutor ou de outra pessoa, porque se não estiver na minha lista de contatos, eu não atendo. Então veja, a responsabilidade. A profissão do advogado, como falei, é uma profissão que nós exercemos a munus público, a autoridade, mas quero dizer uma coisa para vocês que nos escutam. Tem dúvida, Júlio? Se o cidadão ou a cidadã é advogado, vá na página C de casa, N de navio, A de avião, cna.oab.org.br, ou basta procurar no Google Cadastro Nacional dos Advogados. Procura lá o nome do advogado, por exemplo, procure lá Sávio Cleiton Carvalho Santos e bote buscar. Vai aparecer meu nome e o número da minha inscrição, 67097, subseção Carpina. Pronto, minha gente, falamos com o jovem advogado Dr. Sávio, né? Espero contar em outro momento, né? Dentro do seu tempo, é claro que a gente vê que a vida de um advogado, minha gente, é muito corriqueira. Então, hoje, o Dr. Sávio Carvalho, ele fez um esforço, né? Para estar aqui com a gente e cumpriu com o seu dever.
Muito obrigado, Júlio. Nesta oportunidade, quero saudar algumas pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando conosco. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que Ele me deu de estar contigo, Júlio, aqui nesta tarde. A minha esposa Rafaela, ao meu filhinho Antônio Pedro, a minha mãe Dona Carmen, que está lá no sertão ouvindo essa programação. Alô, Dona Carmen, um abraço, viu? A minha sogra Zezinha, ao meu tio poeta João de Carvalho, aos meus tios João Carlos, Cleia, a psicóloga Edilma Oliveira, ao pastor Moisés Francisco também, Deus abençoe, a doutora Juliana Cavalcante, que lá de Fortaleza, que mandou mensagem aqui, viu, Júlio? Tá nos ouvindo. Um abraço, doutora. Quero mandar também saudações para 2 agentes comunitárias de saúde que eu tenho maior apreço, a Neide, agente comunitária de saúde lá da Unidade Básica de Saúde Anexo Caicai, e a Rosinha, que é agente comunitária de saúde lá na Camboa. A quem está me ouvindo, nos ouvindo, Júlio, pelo site, pelo app, quero saudar também os cidadãos de Belém do São Francisco, que Belém de São Francisco, minha terra natal, hoje completa 123 anos de existência. Saúdo também Eduardo, saúdo Rosenice, saúdo Igor, saúdo Rosenilda, todos lá da creche do Casulo. Saúdo também o diácono José Adilson, do Sushi Esperança, viu, Júlio? Qualquer dia desse vamos lá, né? Vamos, com certeza. Saúdo Reginaldo Santana, saúdo também Sebastião Tantão, seu irmão, que me disse que estaria ouvindo. Ele é conhecido popularmente como Sebastião Silva. Tá vendo só? Nome sofisticado. Muito bem. Saúdo Elizabeth Fernandes e Rosinete, presidente da Associação Assim. Muito obrigado, Júlio. Até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Pela permissão de Deus, amanhã eu volto a esse programa com mais entrevistados. Vem aí o apoio cultural, depois tem o comunicador Alegria Manuel Antônio. Também quero aqui agradecer a Deus, né? Que hoje eu celebro também 19 anos de atividades diante desse microfone, diante dessa rádio. É uma alegria para mim, né? Eu sou grato primeiramente ao Papai do Céu, porque esse dom que eu tenho não vem de mim praticamente, vem que Deus me deu esse dom, né? Não fui eu que com a minha autoridade quero dizer que me pertence primeiramente a Deus. Então hoje 19 anos celebrando aqui à frente da Itaenga FM. Obrigado a você ouvinte, né? Que pôde acompanhar a nossa programação, a nossa trajetória através da nossa rádio Itaenga FM. Aquele abraço e até amanhã. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.